Salve meninos, tudo bem segundo ano? Como é que vocês estão? Dia 16 de abril, 2h20 da tarde, estou aqui para gravar mais um vídeo aqui a respeito da estática dos corpos extensos, né, prosseguimento do assunto, só que agora eu vou fazer os exercícios referentes às atividades conforme descrito nesse primeiro slide aí, exercícios de 1 a 7, páginas 21 a 23, apostila 5 do primeiro bimestre. Recapitulando o que se tratava o capítulo, ficou legal, mas tudo bem. É a parte 2 de estática dos corpos extensos. O que falava? As duas condições de equilíbrio que eu cansei de falar de vocês em sala de aula. As condições de equilíbrio. Força resultante igual a zero, momento resultante igual a zero. Beleza? Alavancas e classificação de alavancas. Alavancas, o conceito vocês devem se recordar, né? Que são dispositivos que vocês utilizam para reduzir a força aplicada para poder executar uma determinada tarefa, redução de esforço. Aí tem vários exemplos: tesoura, alicate, aquele amassador de limão, grampeador. Então tem vários, o abridor de garrafa, tem um monte lá que exemplos de alavancas, tudo bem? Que são equipamentos para você reduzir o esforço. A pinça, né? Então tem infinitos exemplos de alavanca no nosso dia a dia. Que a gente pensa em alavanca, a gente pensa num graveto para levantar uma pedra. Não, mas existem diversos outros tipos de alavancas, né, que vocês lidam de forma diária, rotineira. Beleza? Então, nós falamos sobre alavancas, vantagem mecânica, equilíbrio de corpos extensos sobre um apoio, que é o caso da gangorra, e equilíbrio de corpos extensos sobre dois apoios. Como calcular a situação de equilíbrio. Beleza? Então nós vamos fazer exercícios a respeito desse assunto antes de passar para a próxima fase da física, próximo assunto da física, que é a mecânica dos fluidos. Vai ser um assunto totalmente diferente da... Totalmente não, mas vai ter uma diferença grande. Mas apesar que o próximo assunto é equilíbrio dos fluidos. Nós estamos falando de equilíbrio dos sólidos, né? Então, vocês vão ver alguns conceitos extras além da parte do equilíbrio que nós estamos vendo agora. Tudo bem, meninos? Então, sem mais delongas, nós vamos ao exercício 1, tá? Da página 21, que é a parte da classificação das alavancas. Então, você tem quatro utensílios domésticos, né? Quatro exemplos de alavanca que vocês vem no dia a dia e pede para classificar. Beleza? Essa classificação vocês não podem esquecer que é em relação à posição. Vocês lembram dos três elementos de uma alavanca, né, que é o ponto fixo, a força potente e a força resistente. Tudo bem? Força potente é onde você aplica a força, é onde você segura, por exemplo, no instrumento. A força resistente é a força que vai fazer você resistir, né? É a força que você tem que vencer para poder segurar, para poder prender, para poder grampear um determinado objeto. E o ponto fixo é aonde tem como vou explicar? Uma articulação. É onde o instrumento, o equipamento gira em torno de. Tudo bem? Então nós temos três classificações: interfixa, interpotente e interresistente. Relembrando, interfixa, quem que é o elemento intermediário da alavanca? É o ponto fixo. Interpotente, quem que é o elemento intermediário? É a força potente, é a força que você aplica. E a interresistente é a força resistente, né? Que é, por exemplo, eu estou pegando um objeto com uma pinça. A força interresistente é a força no qual está segurando o objeto que eu quero pegar. Tudo bem? Então, o primeiro exemplo aqui, o item A, ele mostra eu conheço isso como amassador de limão, tá, gente? Pra que eu não vou citar aqui pra quê? Tudo bem, porque é tudo menor de idade, então deixa pra lá, tá bom? Mas é um amassador de limão pra fazer suco, pronto, melhorou, tá bom? Então, esse item A, antes de você classificar, você tem que verificar onde estão os três elementos de uma alavanca. Então, na ponta aqui, que eu vou fazer em vermelho para você poder enxergar, onde está em vermelho, ó, é a articulação
desse instrumento. Né? A articulação seria o parafuso, né? É onde gira. Tá bom? Aqui no meio, nesse ponto aqui, ó, é onde está sendo aplicada a força resistente. Tá bom? Na verdade é o contrário, né? Na verdade é sentido oposto. Né? Porque se eu colocar, por exemplo, o limão aqui, ele vai oferecer uma resistência para eu apertar. Tudo bem? E aqui na ponta é onde eu aplico a força potente. É onde eu seguro, né? Onde a minha mão vai aplicar a força para poder espremer o limão, no caso. Tá? Então aqui seria, vou colocar aqui PF, ponto fixo. Aqui no meio eu tenho minha força resistente e aqui na ponta eu tenho minha força potente. Então quem está no meio, quem está no meio entre esses três elementos é minha força resistente. Então esse instrumento, o amassador de limão, é uma alavanca interresistente. Interresistente, tá? Porque quem está no meio é a força resistente. Tá bom? Item B, o nosso grampeador. Beleza? O grampeador. O grampeador a gente tem que tomar um certo cuidado, por quê? Cadê meu grampeador? Tá aqui. Esse aqui é um grampeador, tá? A gente tem que tomar cuidado porque às vezes a gente não coloca o nosso dedo aqui na extremidade, né, da onde a gente aplica a força. Mas é lógico que o grampeador ele é projetado para que a gente faça o momento máximo. Onde está o momento máximo? É aqui na ponta, né, que é a maior distância em relação ao ponto fixo. Tá bom? Então a minha força potente ela vai ser aplicada na ponta na ponta aqui da parte móvel do grampeador. Tá bom? Então aqui na ponta é a minha força potente, né? Desculpa, força potente. É na ponta da parte móvel do grampeador, beleza? Bem, aqui no meio, aonde está na base do grampeador, é aonde eu coloco, né, o meu papel, né, as folhas aqui para eu grampear aqui, tudo bem? Essa parte onde você coloca o papel, onde o grampo é fixado, né, no papel, ele vai efetuar uma força resistente, uma força contrária. E aqui, vou fazer em vermelho aqui. Isso aqui não é força, tá, gente? Só para indicar que é meu ponto fixo, tá bom? Então quem está no meio é a força resistente. Então nós temos um outro exemplo de alavanca interresistente. Então é uma alavanca interresistente. Tudo bem, meninos? Resistente. Beleza? Item C, uma pinça. Uma pinça. Então se eu for encontrar os elementos da alavanca, na ponta aqui do cabo, ó, é em torno desse ponto que as duas partes da pinça giram. Então aqui é meu ponto fixo. Beleza? Aonde você aplica a força para poder operar uma pinça? Você aplica num ponto intermediário, né, entre as extremidades da pinça. Pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser. Normalmente tem um lugar onde a gente pega, né? Que é indicado que a gente pega. Vai ser mais ou menos aqui, ó. Então aqui é onde o operador aplica a força. Então é aqui que é minha força potente.
Tá bom? E o objeto, né? Vamos supor que seja uma bolinha aqui. O objeto, ele aplica uma força resistente. Tá bom? Aí você vai perguntar pra mim, pô, professor, mas por que você colocou setinha para cima e não para baixo? É que eu estou levando em consideração a, essa barrinha inferior aqui, ó. Porque a força resistente aqui da minha pinça, na parte inferior aqui da pinça, é a força normal, é uma força de contato. Então eu tenho uma força normal. Eu tenho uma força normal na parte inferior de baixo para cima e na parte superior eu tenho de cima para baixo. Tá? Então essas duas forças se equilibram e a pinça fica fixa. Ela não escorrega, não solta, não cai. Tudo bem? Mas o que importa é que a força resistente ela é aplicada na extremidade. Então quem está no meio é a força potente. Então esta alavanca é uma alavanca interpotente. Interpotente. Beleza? E para encerrar, nossa querida tesoura, né? A tesoura. Vamos avaliar os elementos aqui. Pode perceber que eu tenho esse parafuso aqui, bem no centro aqui, que ele fica fixo, ele faz o papel de articulação. Tá? Então aqui no meio da tesoura é o meu ponto fixo. Beleza? Nessa parte aqui, ó, onde está onde coloco meus dedos, né, para poder operar a tesoura, é onde eu aplico a força. Então pode ser tanto faz. Aqui eu aplico a minha força potente, né, tanto para baixo quanto para cima, tanto para abrir quanto para fechar. E do outro lado aqui é onde aplico a minha força resistente, é onde vai estar meu objeto aqui para eu cortar, tá bom? Porque como a tesoura corta, como as extremidades da tesoura são finas, elas aplicam uma força, a parte cortante da tesoura tem uma área de contato, aplica uma pressão, que é assunto daqui a 2 aulas, que eu vou explicar aqui que é pressão. Tá? A pressão é força dividida por área. Então, ou seja, quanto menor a área de contato, maior a pressão aplicada e corta o objeto. Tá bom? Mas o importante é que na extremidade onde corta é aplicada a força resistente, porque eu vou ter uma força resistente de contato de baixo para cima na parte inferior e de cima para baixo na parte superior. Como se fosse não, na verdade é uma força de contato, uma força normal, tá bom? Em relação ao objeto que está sendo cortado. Tá? Então significa que o ponto fixo está no meio. Então, se o ponto fixo está no meio, essa alavanca é uma alavanca interfixa. Tudo bem, meninos? Então é isso daí. Tá? Se vocês têm que saber os três elementos de uma alavanca, beleza? E quem estiver no meio é a classificação da mesma. Beleza, meninos? Então, próximo exercício. Exercício 2. Vixe, esse 2 é longo, hein? Vai até o item L. Faz o seguinte, gente. Se de repente eu demorar muito para fazer, eu reparto esse vídeo e a gente continua fazendo aqui os exercícios, tá bom? Vamos lá. Item 2. Para sustentar um objeto pesado, uma pessoa utiliza a alavanca constituída por uma barra de peso desprezível. Essa informação é importante. Peso desprezível. Apoiada sobre um fulcro. O fulcro é esse apoio aqui, ó, em forma de triângulo aqui, ó. Tá bom? Um fulcro conforme indica a figura abaixo. Responda as perguntas que seguem e, quando necessário, adote a aceleração da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. Então, para adotar G como 10 metros por segundo ao quadrado. Bem? Aí tem lá as medidas aqui. Você tem como se fosse uma, entre aspas, gangorra. E eu tenho a distância do objeto aqui em relação ao ponto C e a distância da força aplicada em relação ao ponto C. Tudo bem?
Então tá aqui, ó, a distância do ponto de aplicação da força em relação ao ponto C. Primeira pergunta. Item A, como se classifica essa alavanca? Interfixa, interpotente ou interresistente? E por quê? Bem, gente, analisando aqui os elementos da alavanca, já que isso é uma alavanca, aqui onde está a força F é o ponto de aplicação, é onde a pessoa, o operador, aplica a força para poder levantar a outra extremidade. Se é o ponto de aplicação da força, então o meu ponto A é onde está a minha força potente. Beleza? Então, força potente. Na outra extremidade no ponto B, eu tenho um objeto. E esse objeto tem massa. Se esse objeto tem massa, eu tenho força-peso, né, gente? Então, eu tenho uma força-peso aqui. Ó. Eu tenho uma força-peso aqui. Tudo bem? Então, essa força-peso é que vai criar dificuldade para eu levantar essa extremidade aqui a extremidade, né, que é o ponto B, né? A força-peso vai criar resistência. Se cria resistência, óbvio, né? E o ponto B é onde está a minha força resistente. E o meu ponto C é o meu ponto fixo. Tudo bem? Então, como o ponto fixo está entre a força resistente e a força potente, então essa alavanca é uma alavanca interfixa. Alavanca interfixa. Tá bom? Aí justificativa, porque eu vou abreviar aqui, tá, gente? Porque o ponto fixo está localizado ou está entre as forças resistentes e a força potente, tá bom? Desculpa se eu abreviei, mas só para caber no espaço aqui dado para eu responder o exercício. Tranquilo? Item B. Aonde está o ponto fixo? Se é uma alavanca interfixa, né? Tá aqui, né? É onde está o fulcro aqui, onde está o apoio, tá? Aonde está o apoio é exatamente o ponto C. Então, o ponto fixo está no ponto C. Beleza? Qual que é a força resistente? Olha a pergunta. Qual que é a força resistente? A força resistente é a força-peso, tá, gente? É a força-peso do objeto. Do objeto. Aí vem a seguinte pergunta, gente. Por que eu falei que a informação da barra de peso, a informação que a barra tem peso desprezível é importante? Porque se desse, por exemplo, a massa dessa barra, eu teria que considerar também o peso da própria barra. Tá? Que aí você tentaria localizar o centro de massa, né, e consequentemente o centro de gravidade, né, porque a barra é homogênea, né, localizar o centro de gravidade que está no centro geométrico dessa barra e também teria que entrar nos cálculos o peso da barra. Tudo bem? Mas como o peso da barra é desprezível, então eu não vou considerar. Tudo bem? Se desse a massa da barra, aí teria que entrar nos cálculos também. Cuidado. Beleza? Que seria também uma força potente no caso. Se tivesse a força peso se tivesse uma força peso da barra, ela seria também uma outra força potente. Por quê? Porque ela está ajudando a força F a girar a barra no sentido horário. Beleza? Mas como não temos o peso da barra, então a gente pode desconsiderar. Item D. Qual que é a força potente?
é a força F. Tudo bem? Vou colocar, porque é representação vetorial, força F. Beleza? Então é isso aí. Item E. Considerando que a massa do objeto apoiado na extremidade esquerda seja de 100 kg, determine o módulo da força F para que o conjunto permaneça em equilíbrio. Eu tenho distância das duas extremidades e eu tenho duas forças aplicadas Na verdade, não seriam duas, tá? Duas que são mostradas, que estão explícitas. Existe ainda uma terceira força sendo aplicada nesse sistema. Eu vou explicar qual que é. Ele pede para determinar o modo da força E para que o conjunto permaneça em equilíbrio. Lembrai-vos que existem duas condições de equilíbrio. Beleza? Eu vou escrever aqui embaixo. Força resultante igual a zero. Momento resultante igual a zero. Minha força resultante é igual a zero. Quais são as forças que estão sendo aplicadas nesse sistema? Eu tenho a força peso. Eu vou colocar em módulo, tá, gente? Vamos lá. Eu vou colocar em módulo. Força peso está para baixo. Então seria menos peso. A força potente, que é a força F, também está para baixo. E qual que é a terceira força que está equilibrando esse sistema? É a força normal que está no apoio, gente. É uma força de contato aqui, ó. Tem uma força normal aqui, ó. Então o somatório desses módulos tem que ser igual a zero. Beleza? Isso no aspecto de forças. Mas eu não tenho a força normal. Eu não vou conseguir calcular isso. Então, como é que eu faço? Eu utilizo o momento resultante. Então, os momentos que fazem girar para o sentido anti-horário são igual ao momento que faz esse sistema girar para o sentido horário. Beleza? Então, quem faria esse sistema girar no sentido anti-horário? É a força peso. Então, peso vezes momento é força vezes distância. Qual que é a distância do ponto de aplicação da força peso ao ponto fixo? Que eu vou tratar o ponto fixo como zero, tá? Como origem. Tá? Então, é o segmento de reta BC. Então, peso vezes distância de BC, ok? Que está fazendo o sentido, o momento que faz girar para o sentido anti-horário, tá? Menos. Por que menos? Porque a força F é que faria esse sistema girar no sentido horário. E pela nossa convenção, sentido horário é sentido negativo. Então a força F vezes a distância de AC é igual a zero. Beleza? Se vocês não quiserem fazer essa convenção de sinais aí para não confundir, porque como é uma situação de equilíbrio, os momentos que fazem girar no sentido anti-horário é igual aos momentos que fazem o sistema girar no sentido horário. Então eu posso fazer aqui peso vezes distância de BC é igual a força F vezes distância de AC. Tudo bem? Força-peso é o peso do objeto, né? O objeto está falando que que tem massa de 100 kg. Então, a gente sabe que peso é massa, que é 100 vezes a aceleração da gravidade, que pediu para adotar como 10, vezes distância de BC. Distância de BC eu conheço. Deixa eu voltar aqui. Distância de BC vale 20 centímetros. Então, já convertendo para metros, 0,2 metros. É igual a força F, que eu não conheço, que eu quero descobrir, vezes a distância de AC. A distância de AC eu conheço. Vale 80 centímetros, convertendo para metros, 0,8 metros. Tudo bem? Isolando F, só que eu vou fazer o seguinte aqui, gente. 0,2 dá para simplificar com 0,8. Divide aqui e aqui por 0,2. Aqui vai dar 4. Tá? Então, minha força F é igual a 1000, né? Que 100 vezes 10 é igual a 1000.
dividido por 4. Então, a minha força F é igual a 250 newtons. Tudo bem? Então, estou aplicando uma força menor para levantar o objeto de força maior. Esse é o intuito da alavanca. Você realizar uma tarefa fazendo um esforço menor do que o real. Esse é o objetivo da alavanca. Item F. Caso a pessoa tivesse que sustentar o objeto de 100 kg, aplicando a força diretamente nele sem precisar da alavanca, sem a utilização da alavanca, qual a intensidade da força que ela precisaria aplicar? Gente, é como se a pessoa pegasse o próprio objeto e mantesse ele suspenso no ar, né? Se ele está suspenso no ar, sem a alavanca, aí a condição de equilíbrio que eu estou utilizando é que a minha força resultante tem que ser igual a zero. Se ele está suspenso no ar, eu tenho duas forças sendo aplicadas no objeto, que é a força F, que é o operador, no caso eu, né, sustentando o objeto no ar, e a força peso, porque ela tem massa. O objeto tem massa. Essa esfera aí tem massa. Então, situação de equilíbrio, as forças que estão na vertical, as forças que estão para cima é igual às forças que estão para baixo. Então, F é igual a P. Tudo bem? F eu não conheço. O peso é massa vezes a seção da gravidade, mg. F é igual a massa de 100 vezes gravidade, que vale 10, né? Seção da gravidade. Então, minha força seria de 1000 newtons. Tudo bem? É como se estivesse fazendo uma força, né? Para manter essa esfera de 100 quilos, que é pesadíssima, né, suspensa no ar, sem se movimentar. Nem sobe, nem desce. Tudo bem? Item G. Se a pessoa precisasse segurar um objeto qualquer, exercendo diretamente sobre ele a força F calculada no item E sem a utilização da alavanca, qual seria a máxima massa que ela poderia sustentar? Então, como se eu estivesse carregando um objeto de massa desconhecida e eu estou aplicando a força de 250 newtons, que foi calculada lá no item E. Então, Então, vamos supor que fosse um outro objeto aqui. Eu vou colocar de vermelho aqui, ó. Um outro objeto. Tá? A minha força F é a que foi calculada no item E, que vai o módulo vai 250 newtons. E a força peso, eu tenho que calcular mg. Tá? Quer saber a massa desse objeto, né, para ficar equilibrado. Vai ficar fácil vocês resolverem, né? Não vai ter mistério. Então, conforme eu acabei de falar, para o objeto ficar suspenso no ar, né, a força que eu aplico para sustentar é igual a força peso. Então, de novo, eu vou colocar direto aqui. F tem que ser igual a P. Logo, a minha força F eu conheço, então meu peso teria que ser igual a 250 newtons. M vezes G é igual a 250. G eu conheço, vale 10, né? Então, M é igual a 250 dividido por 10. Logo, M é igual a 25 quilos. Tá? Então, a força que eu estou fazendo com uma alavanca para manter esse objeto de 100 quilos suspenso seria a mesma coisa que eu pegasse um objeto mais leve, de 25 quilos, e mantendo suspenso. Então, ou seja, eu estou fazendo um esforço menor. É essa a ideia do exercício, para que vocês entendam qual que é a utilidade de uma alavanca. Tá bom? Item H. Analisando os itens E, F e G, é possível concluir que a utilização de alavancas pode ou não trazer vantagens para quem as utiliza? Por quê? Eu acabei de falar. É possível? Sim, é possível. Sim.
É possível. É possível. Por quê? Então, se eu colocar aqui, ela traz vantagens. Traz vantagens. Porque a pessoa, eu vou chamar de operador, tá? Porque o operador realiza menos esforço. O operador realiza menos. Vou colocar aqui o sinal de menos aqui. Menos esforço. Tá bom? E lembrar que a palavra esforço vem de força, né? Esforçar-se é realizar força. Então, se eu faço menos esforço, é porque eu estou fazendo menos força numa determinada tarefa. E vocês viram lá no primeiro do ensino médio que quando você realiza uma tarefa, você acaba gastando energia. Então, se você faz menos força para realizar uma tarefa, você acaba, consequentemente, gastando menos energia. Tudo bem? Item I. Comparando o peso do objeto sustentado por essa alavanca e a força potente, quantas vezes o peso do objeto é maior do que a força aplicada? Então ele quer comparar a força resistente, que eu vou chamar de FR, com a força potente, que eu vou chamar de FP. Quem que é meu FR? É a força peso. Quem que é minha força potente? É a força F. Meu peso é de 1000. A força que eu apliquei é de 250. Então, a relação do peso em relação à força F é de 4. Então, significa que o peso é 4 vezes o valor de F. Como você pode deduzir, né? Que 250 vezes 4 até ontem dava 1000. Né? Não sei se mudou. Né? Brincadeiras à parte, mas você faz 4 vezes menos força para levantar esse objeto do que o próprio peso do objeto. Tudo bem? Aí o item J. Isso que eu acabei de calcular, esse coeficiente 4 aí, essa relação entre força resistente e força potente é chamado de vantagem mecânica. Então isso que eu acabei de calcular, o 1000 dividido por 250, é a própria vantagem mecânica. Então a minha vantagem mecânica, que eu coloco como VM, tem gente que coloca o M maiúsculo, tá? Mas até aí tudo bem. Minha vantagem mecânica é igual a 4. Tudo bem? K. Quantas vezes a distância AC é maior que BC? É só dividir, né? 0,8 dividido por 0,2. Tudo bem? 0,8 dividido por 0,2, para vocês não se matarem, pode multiplicar em cima e embaixo por 10, tá? Porque 10 dividido por 10 dá 1, não altera a fração. Que vai ser igual a 8 dividido por 2, que é igual a 4. Tudo bem? Eu fiz essa parada aqui da fração, tá? Para vocês observarem o que eu fiz. Dá pra fazer até de cabeça, tá, gente? É apenas para facilitar a observação das contas e vocês acharem que eu não estou tirando o 4 da minha cabeça. Tranquilo? O item L. Comparando os itens I, J e K, a que conclusão se pode chegar? Bem, observando todas essas contas aí, tá? O vídeo já está dando 35 minutos, vou ter que dividir em duas partes, não tem escapatória. Em primeiro lugar, nós estamos falando de uma alavanca interfixa. Tá? Então, em uma alavanca interfixa, como vou explicar? A extremidade da força
vou chamar de FP, né? Força potente, se localiza a uma distância maior ou fica mais distante, né? Poderia ter escrito assim, né? Mas beleza, vai. Se localiza a uma distância maior do ponto fixo, né? Em relação à força potente. A força resistente, desculpa. Força resistente. Tá bom? Por quê? Porque vai que um dia, né? A gente não sabe o dia de amanhã, numa eventual emergência, vocês precisem levantar, precisam erguer um objeto pesado. Tá? Você tem que dispor de um apoio de um ponto fixo, beleza? E um pedaço de uma barra de ferro, uma barra de madeira, enfim, precisa levantar. Então você tem que saber que o ponto onde vocês vão aplicar a força, ele tem que estar a uma distância grande do ponto fixo em relação ao local onde está o objeto que eu quero levantar. Tranquilo? Então, quanto maior a relação da distância do ponto da. Quanto maior a relação da distância da força potente em relação à distância da força resistente, maior é a vantagem mecânica. Tudo bem, meninos? Então é isso aí, tá? Eu vou dar uma pausa, 36 minutos de vídeo, beleza? Eu acho que os exercícios serão mais rápidos. Se precisar, eu divido em 3 partes, não tem problema nenhum. Beleza? Então até daqui a pouco, já retorno. Valeu!